Sejam bem-vindos a mais um projeto do PET Mecânica UFES. Nesse projeto, nós pretendemos desmistificar assuntos da engenharia mecânica e da universidade para a comunidade externa à universidade e também para você que tem algumas dúvidas. Hoje estamos presentes em 5 petianos, egressos e atuantes, para falar um pouco do tema PET Mecânica. Nada melhor do que esse tema para começar. Se apresente então, Bruno, por favor. Boa noite a todo mundo, enfim, boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer momento que você estiver ouvindo ou vendo, enfim. Meu nome é Bruno, eu sou petiano há mais de um ano, sou um petiano atual aqui dos presentes, e vamos falar várias coisas aqui hoje, tem muita coisa interessante para comentar, e as histórias são bem engraçadas, no final das contas, e vamos, como o Pablo falou aí, de desmistificar o que for surgindo aí. Matheus. Olá, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade e o convite também de estar aqui hoje participando desse momento com vocês. O PET fez e faz parte da minha vida, foi um momento muito especial, conheci, né, e tenho amigos do PET até hoje. Mas me apresentando, sou Matheus, né, petiano egresso. Eu fui petiano de 2015, do fim do primeiro semestre de 2015 até o início de 2018. Hoje já sou formado, já sou engenheiro mecânico, né, formado pela UFES, e trabalho hoje, né, na unidade de Vitória da Sinergia Elevadores, né, que uma empresa que presta manutenção e modernização na área de elevadores. E hoje trabalho como supervisor operacional lá. E obrigado mais uma vez. Vitorino, fica à vontade. Boa noite, galera. Bom dia, sei lá, também. Então, meu nome é Vitorino, eu também sou petiano egresso, assim como o Matheus. Eu participei do programa PET por 2 anos e meio, entrei no programa no final de 2016 e fiquei até início de 2019. E é sempre bom estar acompanhando vocês, contribuindo com os projetos, e eu também fico honrado de estar participando desse podcast hoje. E também sou engenheiro formado, assim como o Matheus, e atualmente eu sou mestrando da UFES também. Participei de outros projetos da universidade, mas o que mais me marcou, eu posso falar com certeza que foi o PET. Lorenzo, fica à vontade para continuar. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lorenzo e eu vou estar juntamente com o Pablo, responsável por esse projeto novo que a gente está tentando trazer aí para a comunidade. Eu sou petiano atuante, né? E posso dizer que o PET é responsável por a maior parte das alegrias que eu tenho na faculdade, entendeu? Então, além dos perrengues, o PET é um dos motivos de eu estar ali. E é isso aí. A gente queria agradecer primeiramente o Matheus, que, né, disponibilizou um tempo da agenda dele aí, a agenda lotadíssima dele, para poder estar com a gente aí. O Vitorino, nosso querido petiano eterno, que ele disse que tem 2 anos e meio, mas ele é petiano até hoje, né? Tá lá. Exatamente. Queria agradecer também para o tempo que ele está destinando para a gente aí. E o Bruno, como é nosso mesmo, ele tem que dar esse tempo para a gente mesmo. Prazer, cara. Queria começar, então, esse bate-papo nosso aqui, desmistificando uma coisa que já é padrão aqui, que as pessoas não sabem o que o PET é, o que o PET significa. O que o PET significa, né? O PET não significa polietileno tereflatato, entendeu? O PET não significa isso, que é o famoso PET que a gente conhece de refrigerante. Não, Ele PET não é um projeto de reciclagem. Exato. O que significa PET, gente? Ele também não é um animal de estimação. Exatamente, o veterinário. Muito bom. O PET é um programa de educação tutorial e não é um projeto só da mecânica. Ele é um projeto nacional, sendo que na UFES a gente tem 13 grupos PET. Nós somos do PET Mecânica, tem 12 no campus de Goiabeiras e 1 no campus de São Mateus. Exatamente. Bom, vamos tentar falar um pouco mais, já que a gente pegou a introdução aí de que o PET é um projeto nacional e o nosso aqui é o da mecânica. O que o PET tem em comum entre si, o que os PETs têm em comum e o que tem de particular, porque não, os outros PETs da UFES, os outros
os três no total, tem um da mecânica, tem outros da engenharia, mas tem da de humanas e biologia, enfim, etc, vários temas. Então, vamos falar um pouco da história do programa. Então, o programa ele surgiu como Programa Especial de Treinamento, ele tinha outro nome, e ele surgiu ainda no século passado, e o programa funcionava da seguinte forma: os alunos elitizados, né, aqueles com maiores notas, maior rendimento acadêmico, eram os alunos que eram selecionados para participar do programa. Então, era uma coisa bem elitizada mesmo. Só que quando a gente entrou no século XXI, as coisas começaram a mudar um pouco. E o foco do programa passou a ser outro. O programa passou a estar muito mais relacionado com a intermediação do estudante universitário com a sociedade em si. Então, o foco do programa agora então, é a permanência dos alunos na universidade, que eles possam desenvolver as suas pesquisas, extensões e outras atividades de ensino também, para o crescimento pessoal e também para atender a comunidade externa. Então, e o programa não é mais elitizado como era antigamente. Então, por exemplo, na mecânica, qualquer aluno pode tentar o processo seletivo, desde que tenha um coeficiente de rendimento maior que 6. Para um curso de engenharia, às vezes é uma coisa difícil, mas para os outros cursos é uma realidade, então qualquer um pode tentar. E acho que você ganha muito participando do programa, principalmente em questão de, não só de conhecimento técnico, mas de desenvolvimento de cidadania, de desenvolvimento social também. Você aprende muita coisa que você não teria contato. Eu acho que isso que é o diferencial do PET em relação aos outros projetos da engenharia, por exemplo. E eu acho interessante, pegando um gancho também no que o Vitorino está falando, né, quando a gente pensa no programa PET a nível nacional e a gente olha para a realidade e para os desafios de cada curso, eu acho que isso que torna o PET um projeto muito, muito interessante, muito desafiador, porque ele propõe que cada curso, na sua realidade, integre pesquisa, ensino e extensão. Então, você não é somente desenvolver, não é somente pesquisar, não é só um desenvolvimento pessoal, é algo que procura integrar a comunidade acadêmica também, né, através das atividades de ensino, mas é um programa que procura atingir quem está fora da universidade, né? Afinal, um dos papéis da universidade em si já é preparar profissionais e pessoas para atender as demandas, né, que a sociedade tem hoje. E o PET, ele é uma oportunidade disso, e você olhar a realidade, ver cada projeto é muito interessante, assim, ver como cada grupo consegue adaptar isso, como consegue pensar nessas realidades e trazer. Hoje, cada vez mais, o PET tem caminhado para ser um projeto muito mais integrador, muito mais que procura mesmo, né, trazer a comunidade acadêmica, trazer os alunos para perto, viabilizar a permanência deles na universidade, né, buscar um interesse maior pelo curso, e isso eu acho que tem despertado e tem até aumentado, inclusive, o interesse das pessoas em fazer parte do programa. Acho que o legal também é falar que, apesar de toda essa diferença de área mesmo, né, de interdisciplinaridade em relação assim, pode-se falar que os 12 grupos PETs da UFES, eles têm um objetivo comum. Sim. Então, a partir desse objetivo comum, você vê essa interdisciplinaridade entre as áreas, todo mundo trabalhando meio que em conjunto, em prol de um desenvolvimento dos próprios petianos, como também dos próprios alunos da graduação, contribuindo com a sociedade de alguma forma. Esse que é o interessante do programa. Assim como vocês falaram, a gente é do PET Mecânica, a gente tem um trabalho maior entre nós, membros do PET Mecânica, mas não só entre nós, a gente tem uma integração muito grande com outros grupos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os projetos, mas a gente tem projetos de parceria com o PET Matemática, a gente tem projetos de parceria com o PET Administração, entre outros grupos PET. A gente está pensando em projetos com o PET Computação, o PET Engenharia Elétrica. Sim, o próprio PET da Psicologia, ele nos auxiliou muito nos nossos processos seletivos, então foi uma coisa que a gente buscou mesmo, essa integração, né, de trazer eles mais para perto. Eles nos deram direcionamentos, nos trouxeram um outro olhar, nos auxiliaram nisso,
Então, é interessante mesmo esses Fortalece o projetos. programa, né? Essa liberdade que a gente dá para os outros se aproximarem, porque, afinal de contas, os objetivos são os mesmos, né? Então, se a gente trabalhar junto, é melhor. E isso acaba que melhora a formação do engenheiro, porque a gente acaba tendo um contato interpessoal e com outras áreas do conhecimento, não só do conhecimento físico, matemático ou de áreas técnicas da engenharia, mas contato com outros grupos, desenvolvendo melhor o trabalho em grupo e entre outras características individuais. Isso é muito bom. Complementando a fala do Pablo, eu creio muito nisso, que um dos pontos centrais do PET é justamente a convivência com pessoas distintas, né, com pensamentos, jeitos de ser completamente diferentes. E você está pegando um pouco de vivência, do jeito de respeitar, se integra e faz amizades. Eu acho que você cresce pessoalmente com isso, né, tem outras visões, não só pessoais, temas da sociedade, enfim, mas até como a atuação do engenheiro na sociedade em si, até pelo que foi dito de que o PET como um todo, ele não é um projeto da engenharia em especial. Então você tem muita convivência com pessoas de fora do meio. Então você traz muito disso, essa bagagem com você mesmo, né? Então, são temas muito interessantes, talvez depois a gente até possa falar. Uma coisa que eu achei muito interessante são o papel do engenheiro para a sociedade, né, trazer, retribuir para a sociedade, não só como prédios, máquinas e tal, mas algo mais humanizado, tipo como foi, por exemplo, a pesquisa de conclusão do curso do Vitorino, que eu lembro de ter chegado na sala do PET, ter um outro amigo nosso, um ex-petiano também, que não está aqui agora, né, dissertando sobre o tema. Cara, que bonito e tal, muito legal essa ideia de trazer um tema, pesquisar, trabalhar, lutar, tentar desenvolver algo para pessoas em situação de desamparo físico, né, que era o caso da pesquisa do Vitorino, mas depois ele fala mais sobre isso, né? Não sou eu que vou falar do trabalho dele. É legal você falar, porque você amplia sua visão, né? Você passa a ver modos diferentes da engenharia atingir questões sociais mesmo. A gente pode contribuir de forma significativa para a sociedade, né? Então, o PET participa de uma forma bem interessante, igual a gente já teve projeto de programação para crianças, já tivemos projeto de uma prótese para animais também, a gente já trabalhou com isso do programa. Então, tem muitas oportunidades de coisas para serem feitas. Deixa eu falar rapidinho. Essa parte da liberdade do que o PET tem, é porque, para mim, foi um diferencial do PET em relação aos outros projetos, para mim foi esse, entendeu? A liberdade que a gente tem de trabalhar tanto com coisa social, quanto com técnico, né? Porque, para quem assiste a gente no YouTube, vê só aquele ensino que a gente tenta postar ali para tentar ajudar o pessoal, né? Que é onde a gente tem a maior abrangência, é o YouTube, no caso. Mas, como todo mundo já disse aí, o PET trabalha com pesquisa, ensino e extensão. Qualquer coisa que envolve um desses pilares, ou os três ao mesmo tempo, ou misturando, a gente está podendo fazer, entendeu? E aí, isso, de certa maneira, te prepara para a vida, porque muitas vezes você chega num outro projeto, e aí alguém está lá e já fala assim, você vai ser responsável por isso, por isso, por isso, né? Aí, beleza, você já sabe o que você tem que fazer. No PET é diferente. O PET é um ambiente totalmente horizontal, então por exemplo, se eu acabei de entrar, eu tenho o mesmo voto que a pessoa que já está lá há 5 anos, um Vitorino da vida que já está aí, tem 10 anos, brincadeira. E assim, essa horizontalidade ela é muito importante, porque muitas vezes você se pega lá e você fala, eu não tenho um chefe, entendeu? Eu não tenho alguém para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu que tenho que partir de mim esse incentivo para promover alguma coisa, né? E aí eu acho que isso te prepara muito mais para o mercado de trabalho do que simplesmente fazer o que te pedem. Né? E uma coisa interessante também que aconteceu, porque esse foi né, como o Vitorino trouxe esse contexto aí, que apresentou, né, qual era a ideia inicial do PET, o que o projeto é hoje, esse desafio foi um desafio, assim, especialmente aplicado no PET da engenharia mecânica, porque, pelo menos quando eu entrei, né, em 2015, esse era uma das grandes frentes, assim, né, de mudança do grupo, era realmente sair de uma coisa interna, né, de algo que era
fechado de um grupo, uma pesquisa que é realizada ali entre um grupo, onde os projetos só circulam ali dentro, não tem nenhum impacto, não tem nenhum, né, avanço, não tem integração com outros grupos, não gera nenhum tipo de impacto na sociedade, né? E ao longo do tempo e hoje você vê a diferença do grupo PET Mecânica hoje para alguns anos atrás, que bom que é muito grande, né? Porque mostra que o grupo cada vez mais tem buscado se desenvolver, entender melhor as diretrizes do PET. Então, mesmo nas reuniões do Interpet, que são as reuniões que reúnem representantes de todos os grupos, né? Que eu, inclusive, fui representando o PET Mecânica nessas reuniões por um longo período, e lá o intuito dessa reunião é isso, como a gente pode melhorar o nosso projeto, como a gente pode trazer, como a gente pode impactar melhor a sociedade, como a gente, enquanto petiano, pode se colocar dentro da universidade, dentro do nosso curso, como a gente pode se integrar, como as demandas que chegam até, né, até cada grupo, como a gente pode partilhar isso para que o projeto seja melhor, né? Eu lembro na época que eu estava no PET ainda, ativamente, né? Que uma vez petiano, sempre petiano. Eu lembro que o PET da administração, eles tinham um projeto conjunto com, aliás, eles prestavam assistência a uma associação de catadores, né, enfim, de materiais para reciclagem, né? E aí, naquela situação, chegou uma demanda até eles de que, né, eles precisavam melhorar os carrinhos, as caçambas que eles utilizavam para recolher esses materiais nas ruas, pelos próprios catadores, os associados que faziam esse trabalho. E então eles tiveram essa ideia, né? Na época até o Hélio, que era o tutor deles, junto com o Menandro, também conversaram sobre isso para que a gente pudesse desenvolver algo, né, que melhorasse, porque eles trabalhariam nessa parte de gestão e nós nessa adequação, trazendo um pouco mais, né, de melhoria para o que eles, enfim, para o serviço deles, né, para aquilo que era a fonte de renda deles. E isso que é o mais positivo, não é fazer por fazer, pesquisar por pesquisar, né? Até onde a sua pesquisa vai, o que a sua pesquisa pode atingir, que bem que ela pode fazer num contexto universitário, social. Eu acho que esse objetivo do PET que vem sendo trabalhado, e isso faz do projeto assim, e é uma coisa que cada vez que é mais trabalhado, melhor fica e mais impacto tem. Isso que chama as pessoas para o PET e que a gente, enquanto petiano, tem essa responsabilidade de passar para quem não está no grupo entender qual vamos dizer assim, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa missão dentro do grupo. Inclusive, esse projeto aí que você fez voltou para a gente agora, para os petianos atuais agora. O Hélio entrou em contato com a gente, que ele está precisando de ajuda de novo para fazer exatamente isso aí, adequação, entendeu? Então, que ótimo. Para você ver que vai rodando as pessoas, mas assim, os petianos vai rodando, mas todo mundo ainda tenta, sabe, ajudar a sociedade. Continua, né? Exato, o impacto de alguma maneira. Eu queria, para finalizar esse tema, um pouco falando das vantagens do cunho social do PET e tal, de perguntar para vocês dois que entraram agora, que na UFES, por exemplo, para quem não sabe, a gente tem diversos projetos de extensão, o BAGE, o AVES, Solares, o PET, por exemplo, e conversando com você, Vitorino, uma vez, se eu não me engano, você me disse que talvez hoje, você falando com o seu Vitorino no início do curso, talvez você entraria antes no PET. Sim. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, quando eu participei do Baja, eu entrei muito cedo no curso. Então, eu tinha um pouco de dificuldade com a parte técnica, porque o Baja é muito mais um projeto focado na parte da engenharia em si mesmo. O PET, você consegue desenvolver projetos de engenharia, mas além dos projetos de engenharia, você desenvolve projetos que te exigem outras atribuições, por exemplo, oratória, comunicação. Então, você acaba desenvolvendo outras competências que você acaba não desenvolvendo tanto nesses outros projetos. Não sei, não posso falar tanto também, porque não participei tanto tempo do Baja quanto eu participei do PET.
Mas eu entraria mais cedo por essa questão do conhecimento técnico. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue contribuir como petiano, da mesma forma, mesmo sem ser um quase engenheiro. Então, você acaba aprendendo muito e isso, a curva de aprendizado acaba sendo muito maior, né? Você tem pouco conhecimento, você vai aprendendo mais. Por isso que eu acho que eu entraria mais cedo. Mas a minha passagem também foi muito produtiva para mim, aprendi bastante coisa, fiz Você ainda está presente, para a né? vida toda e é isso aí. Gente, muita gente não sabe, mas a maioria das coisas que a gente traz para o canal, todos os projetos que a gente tem, o Vitorino, mesmo sendo um ex-petiano, a gente sempre vai nele falando, Vitorino, o que você acha desse assunto da gente fazer isso aqui, É entendeu? porque eu me empolgo, aí eles estão fazendo alguma coisa, aí eu vou lá e fico querendo opinar. De vez em quando Mas eu isso é legal. Enquando eu passo tava na salinha para ver eles, aí eu passo lá Ah. para ver eles na salinha e eles estão fazendo alguma coisa. Aí vem um e me pede opinião. E a gente tá fazendo coisa até É o hoje. consultor do PET. Opinião, Exatamente. explicação. O mais incrível é que o cara já formou em engenharia mecânica e você pergunta coisa do assunto lá do terceiro período e ele lembra, ele começa a empolgar, falando: olha, isso aqui. Você fala: não, Vitorino, isso aí eu não tô sabendo, não, calma aí. Cara, Mas o Vitorino é uma pessoa completamente fora da curva em... Isso aí, Assim eu fico com vergonha, gente. Vamos ele falar. é Verdade, completamente fora da curva. o título desse projeto vai ser Vitorino, uma lenda. Certeza. Exatamente. A gente vai voltar e vai acabar falando dele, né? Ô, Pablo, vamos falar agora dos projetos, então, que a gente tem? Então, para quem não sabe, né, como a gente já falou um pouco antes, o PET ele não tem um projeto fixo, vamos fazer sempre isso. No PET é aberto para você desenvolver a sua criatividade e para você criar, lançar ideias de projeto ou contribuir com os projetos atuais. Além disso, o PET ele tem parcerias com os outros projetos, né? Então vamos trazer agora alguns projetos. Eu queria que você falasse um pouco, ô Vitorino, puxando o gancho de novo, do projeto em parceria com o PET Matemática, a da bicicleta. Explica um pouco pra gente desse projeto. Então, o projeto da bicicleta, ele surgiu, ele não foi exatamente com a parceria do PET Matemática, foi com um professor da matemática, o Etereldes, não sei se vocês conhecem, que ele procurou a gente da engenharia mecânica para construir uma bicicleta com rodas quadradas. A ideia dele era o quê? Era expor isso na mostra de profissões da universidade, né, que acontece todo ano, e ele queria expor para que os alunos do ensino médio pudessem enxergar a matemática em coisas do cotidiano e se empolgassem com o curso, por exemplo, e prestar vestibular para matemática, por exemplo. E aí, o que aconteceu? Uma parte da engenharia mecânica, quem ficou responsável foi o PET, então o Menandro recebeu o projeto, que na época era o nosso tutor, e a outra parte foi para o laboratório de soldagem da engenharia mecânica. Então, a gente acabaria contribuindo com as ideias de projeto, enquanto o pessoal da soldagem ia executar as soldas, os cortes, todos que fossem necessários para construir o protótipo, né? Aí o projeto chegou e foi uma coisa meio que a gente achou meio estranha na hora que chegou, né? E aí não tinha ninguém para fazer o projeto, que a gente tinha achado meio estranho. Aí acabou que sobrou para mim, então eu fiquei responsável pelo projeto da bicicleta. Eu gosto de falar que até hoje, todo ano na Motos Profissões, a bicicleta está lá. Fica lá exposta, e aí tem um cartaz com meu nome lá até hoje. E meu nome está escrito errado ainda, meu sobrenome. Né? Mas ô Vitorino, como a gente não tem a imagem dela aqui agora, explica melhor isso, tipo, bicicleta da roda quadrada. Tipo, quem Então, tá ouvindo não vai conseguir entender exatamente o que é. A pista da bicicleta era uma pista com o formato daquela curva matemática catenária, que é a mesma que tem nos fios entre os postes, não tem com os postes de energia. Que eles Eram ficam... meias laranjas. Eram meia laranjas, assim, ó. Isso, várias, mais ou menos isso. E a ideia era o quê? Que o comprimento de cada uma dessas catenárias fosse igual ao lado da bicicleta. Então, quando a bicicleta percorria por cima dela, cada vértice da roda quadrada encaixava nos buracos que tinham entre cada catenária, entendeu? Então, ela conseguia andar. Aí a gente teve que fazer um monte de cálculo, dimensionar a função em ANSYS, acabamos usando o código Word, deu uma trabalheira.
Junto comigo estavam os alunos de iniciação científica da matemática, inclusive eram alunos da engenharia mecânica também, que participam daquele programa de iniciação científica lá que eles têm, da Olimpíada de Matemática. Então, qualquer aluno que for medalhista pode participar dessa iniciação científica. Olha, interessante. Então, acabou que essas pessoas já estavam por dentro também das coisas de engenharia mecânica, então elas conseguiam pensar melhor nas ideias, nas soluções. A gente precisou de muitos equipamentos dos laboratórios, a gente usou equipamento da usinagem, lá do próprio Baja também, que é um projeto de extensão da mecânica, né, para quem não conhece, e acabou dando certo. A bicicleta funciona até hoje, todo ano ela está lá, já tem uns 3 anos. E assim, a maior dificuldade, então, foi essa prototipagem aí, esses cálculos que vocês tiveram que fazer no negócio, ou teve problema em algum outro ponto? Pensar na modelagem também, porque o que a gente usou não foi uma bicicleta exatamente, foi um triciclo. Uma estabilidade, a gente pensou nisso, por questão de compra, não tinha ninguém vendendo um triciclo para a gente comprar, então a gente tem que soldar os tubos para fazer o chassi do triciclo, então ia dar muito trabalho, a gente já queria pegar um pronto e substituir só as rodas, né? E adaptar da forma que poderia ser feito. Então essa questão burocrática também foi um pouco que deu trabalho, mas no fim das contas saiu. Ô, Matheus, e você? Teve algum projeto que você marcante assim na sua época de petiano? Ô, Lorenzo, só para interromper, você quis dizer indiretamente que a bicicleta foi o projeto marcante da história do Vitorino, né? Depois deixa ele se explicar em relação a isso. Ele não fez mais nada. Depois você deixa ele se explicar em relação a isso. Ele fez esse marcante. O meu marcante foi uma coisa que eu não queria nem fazer. Tá lá o seu nome lá, escrito errado, mas tá. Pois é. Então, no meu caso, assim, eu acho que os meus projetos, assim, acho que mais da parte de ensino e de extensão, eu acho que eram os projetos, assim, em que eu mais me engajava, né, nessa parte de minicurso. Era uma área que eu tinha muito mais afinidade, então, né, eu estava sempre ligado a um curso, na organização de cursos, ou mesmo ministrando algum curso, né, para os alunos da engenharia mecânica, ou mesmo os cursos abertos. O curso de programação, né, para crianças, que na verdade era um joguinho, né, que tinha algumas funções, eles tinham que montar, né, a lógica, tinham os comandos, já tinha um site, uma plataforma pronta. A gente dava algumas noções, lógico, bem básicas de programação, né, para as crianças, eram crianças aí da terceira, quarta série, né, o que hoje seria o quarto ou quinto ano. A gente ia até eles, a gente sempre, né, ministrava essas aulas na escola ali mesmo da UFES, né, perto do RU, do restaurante universitário. A gente agendava com a professora, levava, né, os alunos iam até o laboratório, a gente, né, abria a plataforma, dava essas noções, falavam para eles o que seria uma linguagem de programação, né, o porquê dessa linguagem no computador, um pouco, né, de como funciona um computador, da interface humano, né, de nós humanos com a máquina, de como a gente pode passar, né, lógico, tudo bem básico, mas ter esse contato era muito legal, assim, era uma coisa que eu gostei bastante. Depois a gente buscou também formalizar isso junto à Secretaria de Educação, né, aqui do Estado, para documentar, apresentar o projeto, para que a gente pudesse fazer oficialmente, de forma regular também com as turmas da escola. Então, assim, foi um projeto que eu particularmente gostei bastante, junto com os minicursos, e o que não é muito, vamos dizer assim, um projeto, mas, como eu já disse, né, foi uma oportunidade que o PET proporciona para a gente, que são as reuniões do Interpet, que eu fiquei por muito tempo, né, como representante do PET Mecânica, que essa reunião é onde cada grupo da UFES manda, né, os seus representantes nessa reunião para discutir as diretrizes, né, os projetos, enfim, algumas demandas que vão atingir a todos os grupos a nível de UFES. Então, ali se tem alguma demanda, algo que vai atingir a todos os cursos de uma vez,
a gente discutia internamente nos grupos, em cada um dos grupos, e levava isso para essa reunião no Interpet, né? Então, até mesmo nos eventos de nível nacional, o Mobiliza, né, o Sudeste Pet, o ENAPET. Então, sempre que os representantes iam, às vezes não eram todos os cursos que conseguiam enviar representantes, né, mas aqueles que conseguiam, na reunião do Interpet, sempre, né, eram falados sobre os encaminhamentos, o que tinha sido proposto, né, lia-se, ou pelo menos destacava os principais pontos, né, do relatório da Assembleia Geral, que sempre acontece. Então, essa oportunidade de você entender, olhar a realidade dos outros cursos também, ter a oportunidade de apresentar para os outros grupos também a realidade do nosso grupo, né? Falar como a gente trabalha, como a gente pensa. A gente também trabalhava, né, no Dia PET, na organização do Dia PET, de levar isso para os grupos, né? O Dia PET, às vezes eu falo, esqueço, né? Tem que explicar o Dia PET. Não, as pessoas estão ouvindo, não sabem direito, né, o que é o Diapet, Então, o Diapet né, na verdade, fala-se Diapet, mas são 2 dias, na verdade, onde são montados grupos de discussão para discutir algumas diretrizes e dar encaminhamentos, né, para o grupo a nível da UFES, que posteriormente vão ser levados a nível regional e depois nacional. Então, a gente sempre discutia o que era pertinente dentro daquela realidade, o que seria necessário naquele momento, né? Discutia-se muito a respeito, né, de custeio, a participação do PET nos grupos do Mobiliza. Vários grupos de trabalho eram montados, né, para que a gente pudesse pensar melhor, né? Como a gente poderia ser melhor enquanto grupo, enquanto petianos na universidade. E eu tive a oportunidade eu acho que eu fiquei quase, ou não sei se foi 1 ano, ou quase 2 anos, participando ativamente, né, e sendo representante do PET Mecânica nessa reunião no Interpet. Fiz amigos lá, conheci muita gente legal, pude conhecer muitos grupos do PET, entender um pouco dos projetos, assim, e mesmo, né, até A parte trazer do, alguma integração, foi bem legal, assim. a parte do Interpet realmente é interessantíssima a parte do contato, né? Mas eu queria voltar um pouco do ensino e programação para as crianças, que esse projeto que você disse aí, ele é um projeto tão interessante que até hoje a gente tenta fazer ele, entendeu? Então ele reverbera até hoje com a gente, né? Porque se for parar para pensar, o ensino em si, ele já é uma coisa engessada há séculos já, né? É aquele negócio de a pessoa tá sentada ali, tem que aprender, né? E com o passar dos anos as coisas mudam. Hoje em dia a globalização, a informática tá em tudo, né? E chega a ser estranho você ter tudo isso e nada disso ser ensinado nas escolas tão cedo, né? Pelo menos Sim, as crianças terem acesso a isso, né? Exato, porque aí a pessoa só vai ter acesso a isso lá mais velho, entendeu? Se você começar com o ensino, pegar a criança, olha isso aqui, tá vendo? Pode falar. Então, eu poderia falar um pouco disso também, que recentemente eu toquei esse projeto, mas o menino William, que não está aqui presente, da aula de programação para as crianças, a gente ministrou essas aulas no semestre passado, e pegando o que o Lorenzo falou também, de fato, minha experiência pessoal, eu nunca tinha ouvido falar sobre programação direito. Meu primeiro contato foi no período 1, no primeiro período aí da UFES, e foi uma experiência interessante poder dar aula para crianças, que é bem diferente da questão dos minicursos, que a gente pode detalhar mais daqui a pouco, porque as crianças são muito mais imperativas, né? Elas estão ali e tudo mais. E a gente fez, como o Matheus comentou também, de usar um pouco de lógica de programação e tal, mas a gente resolveu ir um pouco mais além, né? A gente também explicou toda a importância disso nos tempos atuais que vivemos, né? A importância do ensino de programação, de se entender como que funciona toda essa questão. E a gente resolveu ensinar um pouco, né, o básico, aplicar a lógica em uma linguagem de programação atual. A gente deu aulas de Python lá nos computadores. E a criança adora, né? Porque uma coisa é você falar para a criança, olha, estuda isso aqui, que isso aqui é importantíssimo para você. Ela não tá nem aí, ela quer se divertir, entendeu? Aí você vai e pega... você pega as crianças,
bota tudo numa sala de informática, começa a dar umas noção, aí o legal é você ver as crianças evoluindo por si mesmas, entendeu? Você ensina elas a fazer um joguinho, aí daqui a pouco elas estão fazendo sozinhas umas modificações. Nossa, isso é sensacional demais. Essas noções de lógica, na verdade, assim, que vem de uma forma muito lúdica para elas, né? E vem de uma forma muito indireta. São coisas que elas absorvem sem necessariamente você passar isso de uma forma maçante, do tipo, abre um livro, lê isso, faça um dever, sabe? Ô, Eles Matheus, aprendem, gostam e isso vem de uma forma muito mais leve, muito legal. até porque a gente não espera de forma alguma que uma criança do ensino fundamental vá começar a uma vida na Sim, programação. É A verdade. gente está ali plantando uma ideia, né? Abrindo uma janela, mostrando sim. o que existe e mostrando o caminho, como que é. E claro que isso fica ali no subconsciente, é uma coisa que depois acaba retornando para ela. Ela acaba tendo outras referências e É isso verdade. tudo se junta em algum momento. Sim, E aí, pode falar, Pedro. não, e na verdade, na época, eu não sei como é que está hoje, eu vi vocês falando, né, que hoje já tem alguns projetos junto com o PET da computação, mas eu lembro na época, eu e a Luísa, né, que hoje inclusive é capitã do Baja, né, outro projeto da engenharia mecânica, nós na época chegamos a esboçar um cronograma, né, de aulas, assim, no ano todo, para que a gente pudesse dar continuidade mesmo e esse plano pudesse ser feito, né, reproduzido todos os anos para as crianças, para que a gente, né, Bruno, como você falou, para que a gente pudesse avançar mais. É lógico que a gente não quer, né, o objetivo não é fazer daquelas crianças programadoras, né, não é isso, mas levar mesmo, fazer com que eles tenham esse contato, com que desperte isso neles, né, porque assim como você, eu também tive contato com a questão da programação no primeiro período da faculdade, mas algumas crianças, né, se não vão para mais talvez para esse lado da engenharia da computação, talvez nem tenham contato a isso, né? Talvez não tenham essa possibilidade de descobrir o interesse que elas têm nisso. E eu acho que esse projeto é uma porta, né, que se abre, é uma possibilidade para elas também, para ver que de olhar aquilo, por mais que seja simples, lúdico, mas que elas olhem e falam, poxa, talvez eu gosto disso, talvez eu queira, né, correr atrás, é uma possibilidade para mim futura, né, de fazer algo que gosta mesmo. E Exatamente. essa abordagem no começo, assim, ela é importante porque muitas vezes a pessoa vai deixar para ver isso lá para frente, aí chega lá na frente, encontra um professor que ao Sim, invés de dar de uma maneira didática, né, a matéria, passa um livro para ele ler, aí ele vai perder totalmente o interesse. sim. Não, e o engraçado na época também, assim, foi que a gente, né, a professora com quem eu acredito que até hoje seja assim, a gente entrou em contato com a professora de informática, né, deles na época. E para a gente, aliás, para ela, eu acredito que quando a gente, né, nós apresentamos o projeto para ela, na época éramos eu, Juliana e o Gabriel Galantini, nós que apresentamos o projeto para ela, e ela ficou assim fascinada com aquilo, com aquela possibilidade, porque às vezes também alguns professores se veem né, sem saber como abordar algum tema para crianças. Ela dava as aulas dela, mas também não, né, acho que ela estava muito amarrada ou se sentia talvez muito limitada em como fazer isso, e viu nesse projeto uma possibilidade de, poxa, existem outras possibilidades, existem outras abordagens que eu posso fazer para que os alunos tenham interesse, né, pelas aulas, enfim, para estar ali com ela também, para que ela pudesse desenvolver neles, né? Isso foi muito legal. Que às vezes a gente acha que está levando isso só para aquelas crianças, só para os alunos, mas na verdade está todo mundo, a própria professora também está vendo ali uma possibilidade e está aprendendo, e a gente está possibilitando isso junto com eles também. Foi muito legal. Imagina se um ensino desse vai para a grade curricular nacional, né, para ser apresentado nas Sim, escolas. sim. Nossa, ia ser sensacional, né? Esse, na verdade, assim, né, era a nossa pretensão, assim, né, de apresentar, tanto que a gente foi junto né, nós pelo menos tentamos, junto à Secretaria de Educação, tentar formalizar isso,
né, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, só que infelizmente a gente não conseguiria com todas as turmas ao mesmo tempo, mas pelo menos uma turma, né, por ano, a gente conseguiria fazer esse trabalho. Mas é como você falou, quem dera se todas as escolas pudessem, né, se as crianças tivessem acesso a isso, tivessem essa possibilidade, eu acho que com certeza o ensino seria bem melhor. E eu acho legal desse projeto também que, que ele tem um impacto contínuo, né? Esse projeto já existe há 4 anos, então ele vai passando de geração em geração de petianos e mantém a continuidade. E que é numa sempre é uma escola turma pública nova também, que a gente né? vai. Né, Vitorino? É da escola pública, exatamente. Sim. É sempre uma turma nova de alunos que a gente vai trabalhar com eles. Então, os projetos do PET, eles têm data para começar e data para acabar, mas esse projeto ele é muito legal porque ele mantém essa continuidade até hoje. Sim, sim. Pois é. Vamos falar de outros projetos então, que eu Então, gosto de falar de projetos. aproveitando essa questão do ensino do que o Matheus está falando, o PET Mecânica ele tem um lado muito forte no ensino, tanto no lado na UFES, ensino através de monitorias, de mini cursos, como também no YouTube, né? A gente tem um canal no YouTube com 3.240 inscritos atualmente, com mais de 300.000 visualizações. Nossa, que legal. E aproveitando o gancho, gente, se inscreve lá, PET Mecânica UFES. Isso aí, no PET YouTube. Mecânica UFES. Então, lá você vai encontrar isso. Lá Verdade, as monitorias, Pablo, você me lembrou das monitorias, eu também dei monitoria, para mim era muito, eu gostava muito. Pois é, que leva também o aluno a ter um lado mais voltado ao acadêmico, o Vitorino fazendo mestrado, você também foi para a monitoria, se desenvolveu muito, e que provavelmente é uma das coisas que te ajudou no seu trabalho atualmente. Com certeza. E aproveitando o gancho, né, a gente tem um projeto atualmente que a gente condensou os nossos mini cursos todos em um evento anual, que nesse ano de 2020 aconteceu o segundo dele, que é a SAT. Passar a bola um pouquinho pro Bruno também, pro Lorenzo, falar um pouquinho dela. E depois a gente continua. Explica a sigla primeiro. Semana de atualização e treinamento em engenharia. Exatamente. É uma semana que a gente condensa todos os mini cursos que a gente pode dar, que a gente tem condição de oferecer, né? Em horários alternados da semana. E é importante falar que é tudo de graça, né? A gente não cobra pelo ensino, né? A gente só pede uma contribuição para a gente fazer um cafezinho no final para dar aquela união das pessoas que fizeram. Mas assim, não querendo interromper, já interrompendo, mas eu queria parabenizar vocês por esse projeto, porque eu achei assim, é o velho falando, né? Eu não fui dessa época, eu não peguei esse, a gente fazia, né, os minicursos ao longo do ano, mas eu lembro, né, quando até conversando na época com o Vitorino, com o Thiago também, que eles falaram a respeito, né, da SAT, eu achei uma ideia assim super interessante. Eu achei que os minicursos, né, algumas oficinas também, eu acho que né, que foram dadas, acho que né, o curso no laboratório de solda, eu acho que foi dado em uma das edições também. Foi dado então, edição. Foi muito, eu achei muito legal, uma ideia muito boa, e mostra que tem crescido, né, tem desenvolvido, e isso é melhor, e isso é muito bom para o grupo como um todo. Então, parabéns a vocês aí. Obrigado. Como a gente é um grupo pequeno, a gente conta com 7 participantes no momento, né? Estamos aí no processo seletivo para tentar trazer mais gente. Mas, assim, por a gente ser um grupo pequeno, às vezes a gente não consegue abordar esse projeto de maneira muito grande. A gente consegue dar, por exemplo, aula para até umas 20, 30 pessoas. A gente não consegue trazer para um âmbito muito maior. Mas nessa SAT que teve, a gente deu o mini curso de Excel, por exemplo, Excel intermediário / avançado, né? A gente deu o mini curso de ANSYS para dar umas noções básicas de ANSYS. Muita gente no YouTube afora procura, né? A gente deu um mini curso disso. A gente deu um mini curso de MATLAB. A gente deu um mini curso de Arduino, LaTeX. A gente dá mini curso de Python, de várias. O próprio robô de solda.
Então, o o robô de Matheus solda, eu falou, queria trazer um pouquinho. O robô de solda foi uma proposta interessante que até o coordenador do nosso curso que trouxe pra gente, né? Que, para quem não sabe, lá na UFS a gente tem um braço robótico mecanizado para solda, Isso aí. que é um braço direito que faz solda para você. Você programa ele certinho e ele faz a solda para você. E aí a Falando gente... em PG, É o meu importante PG aí, falar ó. isso aí. Aí, O Matheus tem pode proficiência no falar, braço Matheus, sobre robótico. isso. Você estava lá. O Então, Matheus, meu o Matheus, o PG, PG dele. quem fez as minhas soldas foi esse braço, inclusive. Pois é, mas Você que aí... controlava ele? Oi? Você que controlava o braço? Nós, junto com o Monitor, Marcos, né, o o monitor, Marcos Lessa. Aham. isso, a gente Lessa. ajudava na programação para que ele, né, para que conduzisse e fizesse as nossas soldas para o nosso projeto de graduação. Legal, legal. Pois é, o PET tem esse âmbito grande, né, de promover coisas... Sim, como é que eu vou dizer? A gente não está engessado em nada, entendeu? Do nada a gente deu um curso de robô de solda, olha que coisa incrível. sim. E, Foi Lourenço, uma eu queria até oportunidade bem legal. eu até queria pontuar uma coisa que eu lembrei agora que vocês me falaram, que foi uma coisa que eu acho que na época fomos eu e Nicolas que demos esse curso, eu acho. É, quando a gente apresentou, porque nas reuniões do Interpet a gente sempre falava, né, sobre os projetos que cada curso tinha, e o PET da Educação solicitou que a gente ministrasse o curso de Excel para eles, porque eles tinham dificuldade, algumas pessoas de lá tinham Sim. dificuldade nessa parte do Excel. Então, a gente preparou um curso, né, ali no Excel intermediário, no básico intermediário, para eles, assim. Então, eles foram até a nossa sala Uhum. e lá nós conseguimos ministrar o curso para eles, foi muito interessante. Eu lembro, na época, desse mesmo curso, o PET ProdBio, né, que é o PET lá em São Mateus, eles também entraram em contato com a gente para ver uma questão de como era né, o PET, o curso, aliás, né, do Excel, como era o curso acho que de formatação, que a gente chamava também uma ex-petiana, ou acho que do serviço social, ela era do serviço social, acho que ela fazia parte do PET, eu tinha algum projeto junto com o PET, que deu para a gente o curso de formatação, né, na BNT, então eles também entraram em contato com a gente, então bem esse mini curso, né, a gente abre para, né, para o curso da engenharia mecânica, mas também a gente possibilita outros cursos, outras pessoas, né, a comunidade possa participar também e aprender, isso é bem legal. Eu É acho importante legal que lembrar que a SAT é aberta também para pessoas de qualquer universidade, qualquer Verdade. faculdade. Verdade. Então, quem quiser participar, qualquer curso de graduação, pós-graduação, é só se inscrever na próxima SAT no ano de 2021. Aí. A dica que eu dou para inscrição é segue o nosso Instagram, Pet Mecânica UFES, né? Isso aí, tudo que a gente @Pet Mecânica UFES, tudo minúsculo. Isso. Todas as atualizações que a gente tiver de processo seletivo, de SAT ou de qualquer outra coisa que a gente for dar, a gente está usando o Instagram como o nosso principal meio de comunicação, né? E pegando o que você falou, Matheus, eu acho interessante a parte do PET, que a gente abraça muito as coisas, né? Tudo que tem assim, ou por exemplo, outro PET pediu ajuda para o Excel, a gente não, bora fazer, bora ensinar, sem cobrar nada, né? O PET, a gente vê as necessidades das pessoas, por exemplo, que vão entrando no curso, e a gente tenta, de certa maneira, ajudar eles. Sim. Como, por exemplo, geralmente quando a pessoa chega no curso novo, na faculdade nova, ela não sabe nada, a gente dá umas boas-vindas para eles, né? Sim, a recepção de calouros foi. A gente faz toda uma esquematização para mostrar onde são as coisas do nosso CT ali, da UFES ali para eles, Um né? belo café da manhã, diga-se de passagem também. É verdade. A gente apresenta também mostras de profissões que aí a gente tenta trazer pessoal do ensino médio para poder analisar as coisas que tem na UFES, os cursos que tem na UFES, para ver uma amostra de profissões mesmo, né? Conhecer os laboratórios e tal. Conhecer tudo, exatamente. Pra pessoa, porque às vezes a pessoa que está lá fora não tem noção do que está lá dentro. Ô, né? Lorenzo, só fazer um adendo aí, cara. Às vezes, na mostra de profissões, quando você tem contato com estudantes de todas as partes possíveis ali que chegam na UFES para conhecer a universidade,
às vezes não só as crianças, os alunos, quanto até os próprios professores ficam animados, ficam impressionados com o que veem e se sentem estimulados. Então, a gente acaba mexendo um pouco com a curiosidade ali das pessoas, dos alunos, né? Isso é muito interessante também, cara. E a gente tem um contato tanto com o professor quanto com o aluno. Às vezes a gente consegue até fazer essa mediação, né? Diversas vezes o professor vem falar que a turma dele está com problema em certo assunto. Sim, a gente tenta pedir monitoria. pedir monitoria para a gente, né? Então, a gente tenta fazer esse meio de campo aí também para poder trazer. O Guilherme mesmo, né? O professor Guilherme, ele tinha uma ligação muito próxima com o PET nesse sentido, assim. Ele ia até o PET, pedia monitoria, acompanhava também, ele buscava esse feedback dos monitores, e aí as pessoas têm procurado, quais são as dúvidas, o que tem acontecido. Então, tem esse... ele né, não é só uma coisa só nossa, né? Os professores também vinham até a gente pedir. E uma coisa legal também que a gente pensou, né, no início assim, da questão da recepção dos calouros, que a gente dava também uma visão geral do curso, né? Porque às vezes a gente entra na engenharia mecânica, eu pelo menos posso falar isso, eu não imaginava que o curso ele era tão abrangente quanto é. Então, você mostrar as áreas do curso, óbvio, né, a gente não tem como aprofundar, dar muitos detalhes, mas né, falar de uma forma mesmo que breve, mas para que a pessoa possa, né, entender um pouco mais sobre a engenharia, sobre o curso, né, o que ela vai ver, as áreas que abrange, né, de sistemas mecânicos, termofluidos, materiais, enfim. Era uma oportunidade disso também, né, eu acho, desse primeiro contato, né, não esperar, às vezes a gente acabava esperando ir acontecendo para a gente entender mais ou menos, né, o que o curso apresentava para a gente, e essa recepção, acho que a gente, naquele momento, além de apresentar a universidade, o curso, essas coisas, a gente pensou também em dar uma pincelada do que o curso apresenta para o aluno também. E essa boa relação também do PET com o departamento, com o colegiado, tem contribuído para a qualidade do próprio curso, né? Do nosso próprio curso e na motivação dos alunos. A gente tem vocês trabalhando com robô de solda, que foi uma ideia do professor Temístocles, tem a questão das monitorias que os próprios professores solicitam, tem a amostra de profissões, que era responsabilidade do PET apresentar o curso. Então, acaba contribuindo com o crescimento e desenvolvimento do curso. Ô Vitorino, também uma coisa que é legal de ser dito, já que a gente está comentando de como que o PET ele interage com o curso em si, uma coisa relevante de dizer é que, de certa forma, o nosso curso até há pouco tempo atrás não tinha um centro acadêmico para representar os estudantes. E o PET já fez um meio de campo nesse sentido, não de forma institucional, porque nunca foi o papel dele, mas sempre fazia umas pontinhas e o centro acadêmico nasceu lá, né? A gente se reunia, conversava, as pessoas que a gente tinha contato. Então, é uma outra contribuição que acabou indiretamente, que o PET acabou ajudando a proporcionar para o curso, né? Como melhora para a qualidade dos estudantes dentro da universidade. Sim, e aquilo que o Lourenço falou, assim, de abraçar, né? Essa coisa de abraçar não só os outros cursos, mas ali dentro mesmo. Né? Eu lembro que na época, a eleição de representante estudantil, né, dos representantes do departamento e os representantes do colegiado, quem organizava essas eleições era o PET também, e isso vinha de uma demanda do próprio departamento. Então, a gente acabava funcionando, né, Bruno? Igual como você falou, não era nossa, né, a intenção do PET não era ser um centro acadêmico, mas o próprio propósito do PET em buscar essa extensão, essa integração com a comunidade ali, né, com os alunos, faz com que a gente também aceite e abrace essas demandas também para ajudar naquilo que o curso precisa. Pois é. De fato. Queria falar que um dos intuitos desse projeto que a gente está fazendo aqui agora é trazer um pouco mais da gente, entendeu? Para as pessoas que assistem a gente, para as pessoas que acompanham a gente no geral, né? E então falar um negócio nada a ver com nada agora, o Matheus falou de café da manhã. Para os petianos egressos que forem assistir depois disso aqui,
Lembrei dos patês do nosso mestre, Fernando Nossa, Menandro. Menandro. Patê de cebola dele. Saudades, inclusive, Menandro. Saudades. Saudades, Menandro. Se você estiver assistindo isso, um abraço para você. A gente vai recortar essa parte e vai mandar no WhatsApp, Manda, mandar no manda. e-mail para ele. Menandro, por favor, vou te passar meu endereço. Manda o patê de cebola para mim, por favor. Estou com saudade. Obrigado. Inclusive, os patês, eles estavam presentes na recepção de calouros, que sempre foi uma coisa que a Bom. gente fez. Foi uma coisa que o Exatamente, PET estavam mesmo. sempre se responsabilizou de fazer, em apresentar um pouco do curso, explicar como é que funciona, como é o funcionamento da universidade, questão de passe escolar, questão de biblioteca, como você faz para se cadastrar, questão do restaurante universitário. Então a gente explicava tudo para os calouros nessa recepção e a gente fazia um coffee break também, né, para dar uma eu não sei agora como é que tá, porque eu não sei quem era, mas quando a gente estava no PET, o Menandro era o professor de introdução à engenharia mecânica, né? Então ele foi um dos maiores incentivadores para que a gente fizesse isso também, né? Ele cedia o espaço da aula para que os outros projetos fossem se apresentar também. Ele foi um dos grandes incentivadores para que isso acontecesse, assim, para que os alunos que estivessem chegando tivessem esse contato com o curso também. Bom, enfim, então o PET trabalha com pesquisa, né? E a gente tá para sair aí em breve uma das pesquisas com o nome do PET, que já estava grande promessa para o nosso grupo já, né? O artigo já está escrito, né? O tal do machine learning. A análise. Já foi enviado. Isso, já foi enviado. Análise preditiva de falhas de motores. Eu ajudei na revisão. Exato. Vitorino. Aí, ó. Tô falando, Vitorino tá já foi enviado. Vitorino sabe de tudo. Tem outras pesquisas aí em andamento com fora. Mas a gente trabalha com isso também. E outra coisa que eu queria lembrar é da tradição de todo fim de processo seletivo, toda sexta-feira, fim de processo seletivo, as 2 pizzas que a gente come para ficar até de noite escolhendo quem vão ser os. É maravilhoso, são coisas que os outros projetos não sabem, né? Esse momento é muito legal. A gente já teve na nossa época, também tinha uns negócios. Verdade, que era o. Como é que era o nome, Vitorino? Esqueci. Era a roda de conversa do Railton. Mas era roda de conversa mesmo, não lembro. Era roda de bate-papo, né? Não, discussão política. Discussão política, isso aí mesmo. Tem um projeto muito legal que eu gostaria que o Matheus falasse um pouco, que era o projeto do MST. Vitorino. Mas olha, esse conta pra gente aí um pouquinho. Não, eu conto. E era um projeto muito, muito, muito interessante mesmo. Como é que foi isso? Tem um assentamento, né, um grupo, que ele está assentado lá em Santa Teresa, e que eles receberam né, eles trabalham plantando, eles produzem algumas coisas lá, receberam um maquinário, né, então o Menandro sugeriu que a gente, né, na época, fosse lá para auxiliar eles nisso, né, fazer o projeto de um galpão, a disposição das máquinas, de como a gente poderia né, ajudá-los. Mas o dia assim, que nós fomos para lá, cara, foi sensacional. O mais legal nessa história é a viagem, porque cada grupo de petianos foi num carro. E cada carro aconteceu um monte de coisa. Muita coisa. Então, você tem que ouvir os vários pedaços da história para um dos carros era o carro do Menandro, inclusive, que alguns petianos tiveram a informação privilegiada de que o Menandro pagaria o almoço de todo mundo e não divulgaram a informação. Olha que maldade. Olha que maldade. Então, nós fomos lá no self-service contando o grão de arroz, o grão de feijão para colocar no prato, que nós, pobres universitários, e quem sabia da informação, fazendo belas montanhas no prato. A gente não querendo nem saber, né? Exatamente. Depois que nós ficamos fazendo a surpresa, né? Olha que legal. Eu lembrei também do projeto Águas de Março, que foi um projeto cultural. Como que podemos esquecer do Águas de Março? Foi um projeto legal, a gente só conseguiu fazer.
Foi uma vez. Da outra vez, assim, acabou. Assim, foi um projeto que ficou um pouco impossibilitado por uma série de questões, assim, né? Tinha aquela área ali do lado do CT3 que ficava sempre, né? Com uma vegetação todo protuberante, né? Protuberante. Que tinha, né, que acabava que a gente utilizava aquele espaço, a gente tinha aulas naquele horário, então não era sempre que os professores disponibilizavam também para que a gente pudesse usar ali. Tinha questão de iluminação, que ali, né, enfim, às Mas vezes qual que era o projeto? Que eu não o entendi até projeto, agora. o projeto era assim, a nossa ideia era levar música para os Olha só. alunos ali no momento de descontração, entendeu? Então a gente montaria uma estrutura, nada muito, né? Não era um show, mas Foi um colocava show, foi um show. foi o show, mas uma caixa de som, microfone, e chamar pessoas que quisessem participar. Às vezes Olha tinham, que né, legal. a gente sabia de pessoas, né, na engenharia que tinham grupos, né, que tinham bandas que tocavam. Às vezes assim não era algo profissional, não faziam carreira com isso, mas gostavam de tocar e tal. Então a gente iria fazer o convite a essas pessoas. Acabou que a gente só conseguiu fazer um. E quem fez foi o Vinícius, né, que era petiano, junto com a gente na época, o Vinícius Galina. E aí foi assim, foi super legal. O pessoal que passava pela passarela no momento achou super legal, mas assim, por uma série de outros fatores a gente não conseguiu fazer. A gente pensou em fazer no centro ali do CT3, pensou em fazer do lado de fora, mas a gente sempre encontrava assim essas barreiras, né, de questão de iluminação, de energia, de equipamento, enfim. Mas era um projeto que a gente gostaria muito, que era, na verdade, Águas de Março, o projeto Águas de Março, porque é a única música que fala de vigas, que tem vigas na letra, e no primeiro semestre era Águas de Março, no segundo semestre, Primavera nos Dentes, que é uma música que fala, né, que na letra tem engrenagens, e isso Olha é a só. nossa Eu sugestão queria do ter nosso visto. querido Menandro. Tá? Queria Muito ter Olha, visto Pet uma outra mecânica também é versão. cultura. É, também eu acho que nem nas músicas dos engenheiros vai ter alguma coisa de engenharia, né? Não tem viga lá, você não acha Não, esse tipo mas de em coisa. Águas de Março é tem. verdade. E em Primavera nos Dentes tem falando de engrenagem. E Menandro ouvia essas músicas Aí, ó. e O carro dele que foi no viajando carro pela dele, fronteira. exatamente. Então, mas nossa, era um projeto muito legal. A gente queria muito ter que ele tivesse dado certo mais vezes, assim, mas infelizmente a gente ficou brecado por algumas coisas. Mas a que teve foi bem legal. O pessoal gostou. O pessoal parava na passarela para ver e tal. Foi bem legal. A gente teve também recentemente a história dos ratos, que tinham uma família de ratinhos que estavam morando, né? A gente não sabia, mas eles tinham alugado Caraca. o lugar junto Que com a gente lá Dentro no da sala? CT3. Mano, essa Dentro da história é sala. muito Então, boa. Essa história é muito boa. Sensacional. Eu amo essa história, velho. essa história é legal que ninguém esperava, né? Tipo assim, o Pet tem uma sala lá no nosso CT onde a gente estuda, né? Que a sala é nossa, né? E eventualmente, às vezes, a porta fica aberta. E a gente deduziu que um dia que a porta estava aberta, uns ratinhos entraram ali e fizeram um ninho deles em alguns locais, né? Em um certo local que ninguém tinha acesso. E aí, como a gente chegou à conclusão que tinha rato lá, né? Tava todo mundo tranquilaço, assim, na sala, de boa, né? 7 pessoas trabalhando assim, quando de repente em cima da janela, assim, do lado de dentro nosso, uma ratazana enorme. Aí o moleque grita, olha o rato. Aí ninguém sabe onde tava. Todo mundo saiu correndo, pulando nas cadeiras, falando, aonde? Todo mundo com medo, né? Aí o Hugo falou, ali, ele passou assim embaixo, né? Aí o Tomás chegou, o notebookzinho dele assim, abriu a porta, e aí, gente, o que tá acontecendo aí? Aí passa o rato lá Mais dentro. naquela, Ele né, pula, naquela alegria de viver, chegou na sala. exato. O engraçado era Aí que o quando ele Tomás viu o rato, ele... pode falar, Vitorino. era a única pessoa que via o rato. Ninguém mais via o rato. Nos outros dias, o Tomás viu o rato e ninguém mais viu o rato. Ô, E aí, Pablo, você quer falar mais de alguma coisa? Eu acho que a gente pode finalizar. Vou agradecer o Matheus e o Vitorino, o Bruno também, a participação de separar um tempo para vir aqui fazer esse programa com a gente. Mas aí agora vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem dar uma mensagem final, divulgar suas redes sociais, a hora é agora.
É verdade. Não, cara, vocês acham meu e-mail no site institucional do PET, eu acho. Enfim, sem rede social, Pablito. Eu sou tímido. Tá bom, Matheus, se você quiser deixar alguma mensagem, falar o que você faz, fazer uma propaganda, Otimismo. ou correr um currículo, alguma coisa. Não, gente, eu só queria, eu adorei, assim, participar, eu quero mais uma vez agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. O PET, acho que esse momento que a gente viveu aqui representa muito do que eu vivi no PET durante todos os anos que eu tive, mesmo quando eu continuava na UFES e não era atuante, já estava como egresso, eu vivia lá. E é o que representa para muitas pessoas na engenharia mecânica, é um ambiente onde a gente produz, onde a gente pesquisa, desenvolve coisas, mas é um lugar onde a gente senta, onde a gente pode partilhar das histórias, onde a gente ri junto, onde a gente pensa junto. O PET virou esse ponto de encontro das pessoas, um lugar para a gente sentar, tomar um café, rir, conversar, conhecer as pessoas. Muitas, né, Vitorino, muitas pessoas, né, do nosso grupo de amigos se juntou por conta dessas reuniões do PET, e por isso que eu acho que esse grupo tem um lugar super especial no meu coração e na minha vida. Eu falo do PET até hoje. As pessoas do meu trabalho sabem que eu fiz parte, sempre que eu posso, falo do PET, falo da importância do PET. E para aquelas pessoas que estão ouvindo, que não conhecem, procurem saber mais, né? Está tendo processo seletivo, se inscrevam no processo seletivo. O PET é um espaço criativo, é um espaço colaborativo que faz todo mundo crescer. Eu acho que a gente cresce enquanto profissional, cresce enquanto ser humano, e sempre para melhor, né? Melhor é o nosso objetivo, né? Enquanto ser humano, enquanto sociedade. Então, conheçam o PET, se inscrevam no canal do PET, ajudem, prestigiem os meninos aí. Fico muito feliz em ver o crescimento de vocês. E adorei a história do Rafa. Fala com o Tomás quando você tiver a oportunidade. Vou falar. Inclusive, fui banca do Tomás. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Tá? Um abraço a todos aí. E pode me chamar de novo, que eu venho de novo para rir tudo de novo. Tá bom? O Matheus, eu conheci ele numa vez que eu tinha acabado de entrar no PET, né? Aí ele entrou na sala e falou assim, vamos fazer um joguinho. Aí ele escreveu lá no quadro assim, pra dizer no ônibus e na cama, não tem? E aí a gente ficou lá brincando um tempinho, entendeu? Foi muito divertido. Gente, inclusive, esse momento, eu queria lembrar desses momentos incríveis. Gabriel, um beijo para você, todas as pessoas. Caio, que eu obrigava a Caio a participar de todos. Vamos fazer um Caio nas próximas. Ô, Matheus, eu lembro que você sempre prestigiou muito as frases que o Caio sugeria para o jogo. Você foi muito prestigiado, ele ganhava muita moral. O famoso cagado. O Caio tinha um lugar especial. Vitorino, você quer falar alguma coisa, amigo? Eu quero. Primeiramente, eu queria agradecer também por estar participando aqui com vocês. E mais uma vez, igual eu sempre estou. E uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo isso com os meus amigos, inclusive eu falei isso no dia da festa surpresa de aniversário que vocês fizeram para mim no ano passado, é que o PET ele funcionou como uma segunda família para mim em Vitória. Eu sou do interior, eu sou uma pessoa que saiu do interior, eu sou de Colatina, e aí eu fui para Vitória estudar, então eu acabei passando a minha graduação distante da família. E acho que o Matheus deve achar a mesma coisa que eu, e todos os outros petianos também. A gente passa a maior parte do nosso dia com aquelas pessoas que estão ali, nossos colegas de projeto. A gente sai dos nossos intervalos das aulas e vai para o PET, e além desses momentos, a gente passa o horário no turno reverso, ou até à noite a gente fica lá para trabalhar. Então a gente passa muito tempo com essas pessoas, às vezes até mais que os nossos pais, né? Para quem mora com os pais. Então você acaba criando um vínculo muito forte com essas pessoas. Por isso que eu posso dizer que o programa foi tão marcante para mim. Acho que a parte mais marcante foram as pessoas que eu conheci, principalmente. Tem muitos dos petianos, tanto atuais como egressos, que eu criei uma amizade que eu quero levar para minha vida toda. E acho que é muito importante todo aluno participar de um projeto de extensão, seja ele o PET ou qualquer outro, por essas questões, para desenvolver trabalho em equipe, para conhecer pessoas novas, desenvolver suas habilidades de fala, para
desenvolver seus conhecimentos de engenharia também e se tornar uma pessoa, acima de tudo, mais cidadã também, né? É muito importante. Então, eu só tenho a agradecer ao projeto, agradecer a todo mundo que participou do projeto comigo, a todos os outros petianos de outros pets que foram para evento regional comigo. O Sudeste Pet na UFS que a gente organizou também foi sensacional. Incrível. Então, é isso. Né? Basicamente é isso. O programa foi sensacional e só tenho como agradecer pelo convite e por ter sido petiano. E petiano Egresso sempre nos representa, como diz o nosso mestre. Então, a gente vai estar aqui sempre que vocês precisarem.